Olá, gentes! Bom, Brasil perdeu a chance de ser hexacampeão e uma das desculpas da comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol para a escolha da pessoa para bater o pênalti foi estatística. Bruno Guimarães, todo mundo viu, errou o pênalti, que talvez tenha mudado toda a história do que poderia ser o sucesso da seleção brasileira. Claro, toma um gol, muda psicologicamente a situação. Tá? Eu vou analisar aqui fatos isolados. Claro que muita gente pode apontar outros fatores. Por exemplo, tenho visto jornalistas e até colegas falando que depois que entrou Neymar e Hendrick, a marcação do Haaland deixou de existir e ele fez os 2 gols. Faz sentido? Claro que faz. Foi bem no momento que o Brasil estava pressionando ali, então não entendi a decisão. Eu falo comissão técnica, tá? Não vou falar Ancelotti ou mesmo Ancelotti. Seja lá como o pessoal tem pronunciado na mídia, as duas maneiras, né? Todavia, a escolha de quem ia bater o pênalti, do ponto de vista estatístico, não fez sentido. E é isso que eu vou focar aqui. Bom, espaço amostral é algo que sempre influencia decisões estatísticas, tá bom? E tem algo chamado piso de Wilson na estatística que pune amostras pequenas. Eu cheguei a escrever um texto me baseando em dados errados, né? De que Bruno Guimarães tinha batido apenas 3 pênaltis na carreira e esses 3 pênaltis tinham 100% de aproveitamento, os 3 foram convertidos e por isso que ele foi escolhido. Isso é que vários jornalistas estavam repetindo por aí, até influencers nas redes sociais, e eu me guiei por esse dado e estava errado. A coisa é um pouco pior do que a gente imaginava, tá? Mas só terminando esse raciocínio, a ideia era que, segundo os jornalistas estavam dizendo, poxa, o Bruno Guimarães tem 100% de aproveitamento. Deu a entender que foi a desculpa da comissão técnica. Logo, ele foi e bateu. 3 pênaltis, pessoal. 3. Passo amostral minúsculo, né? Todavia, outro número que foi usado nesse recorte, que também está errado, pelos influencers de outros jornalistas, né, de que o Vinícius Júnior, em 8 pênaltis, acertou 7. E que, portanto, por não ter 100% de aproveitamento, não foi escolhido. Né? E, de fato, eu não vi ninguém mencionando, acho que eu estou sendo a primeira pessoa a mencionar isso, estava errada a análise. E que deveria levar em conta a amostra. Eu vi até algumas pessoas falando disso, mas não entraram nos detalhes, tá bom? Inclusive, no final deste vídeo, você vai ver que eu vou pôr o link para o meu Substack, onde eu explico os cálculos do que faz sentido e do que não faz sentido, inclusive ratificando o meu primeiro texto, mostrando agora dados fidedignos, com fontes fidedignas consultadas de maneira correta. Tá? A questão é, o espaço amostral fez sim diferença e os números
que deveriam ter sido usados eram para ter sido dentro de um intervalo de tempo. E aí, quando você coloca no intervalo de tempo, você vê que há menos razão ainda para ter sido escolhido Bruno Guimarães para bater o pênalti. Tá? Temos algumas anotações aqui, mas eu prefiro que vocês venham até o meu artigo e leiam. O fato é que Vinícius Júnior tinha o piso Wilson mais alto nos últimos 4 anos. 46%. Ele converteu 13 de 19 cobranças de pênaltis. 13, acertou 13. É um número bom em termos de amostra. Né? Pequeno, claro, em comparação com várias outras coisas, mas Vinícius Júnior não ter sido escolhido do ponto de vista estatístico, falando de jogos oficiais, foi o erro que talvez tenha custado a eliminação do Brasil nesta Copa do Mundo de 2026. Pessoal, eu selecionei de modo aleatório, não, né? Mas Casemiro, odiado por muita gente, também nessa leva para calcular o piso de Wilson a respeito dele. Tá? E o Casemiro converteu 3 pênaltis de 4 nos últimos 4 anos. E ele tem ali um piso de Wilson de 30,1%. Tá? Então, numa lista de 4 jogadores que eu separei aqui, óbvio que tinha muitos outros ali em campo que poderiam ter batido o pênalti, que estão nessa, né, no intervalo ali, mas até mesmo Casemiro tinha um retrospecto estatístico melhor do que Bruno Guimarães para bater o pênalti. Tá? Então, o piso de Wilson de Casemiro é 30,1%. E o Neymar, pessoal? Neymar teria sido estatisticamente melhor colocá-lo para bater o pênalti? Fazer a substituição no momento que o Brasil estava na cara do gol, poderia empatar? Sim, do ponto de vista estatístico, sim. Claro que, do ponto de vista tático, não faço ideia, né? Acho que não, que foi divulgado que ele conseguia correr no máximo 30 minutos ali, com 34 anos, está bem aqui em comparação com pessoas até mais velhas, como Messi e Cristiano Ronaldo, né? Que foram todos aí parceiros de campeonato espanhol. Mas, sim, o Neymar, nos últimos 4 anos, ainda tem um retrospecto melhor do que Bruno Guimarães. Não melhor do que Casemiro e não melhor do que Vini Júnior. Tá? O Neymar converteu 2 dos últimos 3 pênaltis nos últimos 4 anos. 20,8% de piso de Wilson. Só que, olha que dado interessante. Se pegar a carreira inteira do Neymar, ele é de longe o que tem maior número de acertos. Tá? Neymar tem 27 cobranças e 23 acertos na carreira inteira. Número muito bom. Colocaria ele com um estrondoso 85% de piso de Wilson. Muito bom. Só que estatística é fazer a coisa correta no espaço amostral correto, no intervalo de tempo correto. E nos últimos 4 anos, a realidade é que esses 85% de piso de Wilson não existem mais na carreira do Neymar. Ele tem 20,8%. Ainda assim,
melhor do que Bruno Guimarães, que, pelo seu período no Newcastle, nos últimos 4 anos, converteu apenas 2 de 4 pênaltis. Ou seja, cerca de 15% de piso de Wilson. Bom, pessoal, estamos falando de estatística aqui. Estatística. Claro que um fato pode mudar tudo que eu estou dizendo. Ancelotti e comissão técnica, a equipe toda, tendo levado em conta resultados de treino. Mas será que o Brasil está tanto tempo treinando com esse time para ter este nível de estatística? E será que o que é feito no treino reflete assim tão bem em jogos oficiais? Tenho minhas dúvidas. Fato é que não há justificativas do ponto de vista de jogos oficiais para que Bruno Guimarães tenha sido ontem o jogador escolhido para bater o pênalti. Então, como foi usada essa desculpa, está aqui o fato de eu estar mencionando, então estou mencionando a estatística também, mostrando que nada disso faz sentido, a não ser que a comissão técnica tenha se baseado em dados de treino, não em dados oficiais. Bom, pessoal, vou fazer uma pequena digressão aqui. Estou com a camisa do Mayhem, que é uma banda norueguesa. Eu gosto de black metal. Fui para a Noruega 2 vezes por causa de black metal. Conheço Oslo, conheço Bergen, gosto da cultura norueguesa. Acho que é um dos poucos países onde eu com certeza consideraria morar, além do Brasil. Claro que o Brasil é a minha preferência, para uma pessoa que já conheceu mais de 20 países. E só queria falar que algumas redes sociais as pessoas já me comentaram, né? O que é dito pelos membros da banda e tudo mais não reflete aquilo que eu penso. Acho que conviver com pessoas de diferentes pensamentos faz parte da sociedade. Não sigo religião ou filosofia de vida que essas bandas pregam, mas eu gosto muito, sim, do som. E eu interpreto black metal como um filme de terror que você assiste. Você não necessariamente concorda com o vilão, com o assassino, com todo personagem cometendo maldades num filme de terror. É exatamente a mesma analogia que eu uso para o black metal, que eu gosto muito, aprecio muito e tenho camisa de várias bandas norueguesas. Bom, terminada a digressão aqui, por isso eu estou explicando, né? Essa digressão é importante, por isso que está parte do vídeo, só para não vir gente comentar alguma coisa a respeito disso. Eu gostaria de retornar ao jogo de Brasil e Noruega. Uma coisa me chamou a atenção no final não, durante o pênalti, né? O Vinícius Júnior até pegou a bola para bater. E por isso que todo mundo esperava, e a estatística que mostra que ele fosse. Aliás, justifica do porquê ele deveria ter sido escolhido, né? Mas ele entregou na mão do Bruno Guimarães e deu aquele resultado que ninguém esperava, né? Eu não esperava, acho que muita gente não esperava. O Brasil errar um pênalti, perdeu vários gols, claro, mas deu muito azar, com certeza, mas perdeu um pênalti. Só que você já pensou no caso de grandes empresas de apostas, as chamadas bets, poderem influenciar resultados? Eu não vou me estender muito aqui para não tomar processo, para não correr o risco, mas vamos fazer um pequeno cálculo, tá? Eu separei aqui
Muita gente apostou, sem a menor sombra de dúvidas, no eventual gol do Vinícius Júnior, craque do time do Brasil. Você imagina que a média das apostas sejam R$ 500. E você imagina que 100 mil pessoas apostando. Olha, 100 mil no Brasil, 100 mil apostas, num país de mais de 200 milhões de pessoas, onde trilhões são gastos todos os anos, muito mais do que com educação e muito mais do que com viagens, é um número bem razoável, tá? Provavelmente eu estou arredondando para baixo. Se um grande player te diz que tem 50 milhões de reais em jogos, acabei de falar aqui, né? 100 mil vezes 550 milhões. Tá? E você é tirado daquela maneira para não bater o pênalti, porque você talvez não possa bater o pênalti, porque alguém de força maior não quer que você bata. Eu acho uma opção, né, uma hipótese totalmente plausível. Numa Copa do Mundo que um presidente consegue reverter um cartão vermelho, claramente cartão vermelho, com pisão e tudo, e a FIFA volta atrás, a pedido de um presidente, sem analisar o ambiente, eu acho que uma empresa de aposta, influenciando decisões pequenas, né? Pequenas, mas que podem mudar o resultado de um jogo, eu acho uma hipótese muito plausível. Então, fique ligado com a realidade. Nem tudo é estatística, e estatística existe para mitigar erros. Tá? Talvez seja por isso que CBF não tenha um cientista de dados dedicado, pelo menos que auxilie a comissão técnica da entrevista, né? Ou mesmo um time de IA, um time com conheça machine learning, séries temporais, para explicar antes de cada jogo onde chutar a bola, que horas fazer a substituição, como que rende um jogador, como ele tem rendido, histórico de pênaltis cobrados e tudo mais. Todavia, reitero, pense na possibilidade de resultados com interferências externas. Fico por aqui. Muito obrigado e até breve.